Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, que é um domingo especial, Dia das Mães, né? Nós temos aí um grande exemplo de mãe, que é Maria, ela que deu o seu sim, né? Para que o Salvador pudesse vir ao mundo, né? E hoje é o domingo do Bom Pastor, né? O domingo do Bom Pastor, né? Jesus, que é o Bom Pastor, conhece as suas ovelhas e nós os conhecemos, né? Nós também, né? Conhecemos a Jesus, né? Então, que a gente possa refletir bastante sobre isso. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 13, versículo 14 e depois o versículo 43 a 52. Atos, capítulo 13, versículo 14, depois o versículo 43 a 52. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia e, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, o exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vós não julgais dignos da vida eterna, e eis que voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó de seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, essa primeira leitura, né, fala para a gente, né, sobre o discurso de Paulo, né, na sinagoga, né, que ele estava anunciando, né, Paulo e Barnabé e os outros discípulos estavam anunciando a palavra de Deus, anunciando o evangelho de Cristo. Algumas pessoas creram, né, mas infelizmente outras não creram, né, e aí acabaram expulsando Paulo e Barnabé para fora da cidade, né? E aí, né, eles partiram para Icônio, né? E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, porque eles estavam anunciando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo, né? Fazendo sinais e prodígios em nome de Jesus, né? Então isso é motivo de alegria para eles e para nós também, né? Então que nós possamos sempre dar testemunho desse Evangelho, dessa palavra sempre. E agora, falando da segunda leitura, hoje ele está em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, depois o versículo 14 a 17. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, depois o versículo 14 a 17. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trazendo vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram seus vestidos, e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes da água da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima.
Então, essa leitura do Apocalipse mostra, né, que o bom pastor é o cordeiro imolado, né, o nosso pastor, né? Então, que a gente, né, possa anunciar isso a todos, né? Aqui, né, um dos anciãos disse, né, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e lhes prestam culto de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Então, que nós realmente possamos sempre, né, prestar louvores e glórias a Deus, né, porque Ele faz maravilhas na nossa vida, né? Ele sempre está conosco, então nós devemos sempre louvar, né, e dar glórias, né, dar honras e glórias a Deus sempre, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 10, versículo 27 a 30. João, capítulo 10, versículo 27 a 30. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém se arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, né, Jesus fala aqui pra gente, né? As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, né? E eu dou-lhes a vida eterna. Então, Jesus é o nosso bom pastor. Ele é o pastor a fim de tornar-se não apenas bom, mas o melhor pastor para nós, né? Então, ele é o bom pastor, né? Nós o conhecemos, ele nos conhece, né? E nós o seguimos, né? Então, que a gente possa sempre, cada vez mais, ouvir a voz do nosso pastor, né? Porque Deus deu seu Filho para salvar a humanidade, né? Jesus nos dá a vida eterna, né? Então, que a gente possa sempre, né, cada vez mais, dar testemunho desse bom pastor, né? E que nós possamos sempre segui-lo, tá certo? Então, era isso que eu tinha de falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.